A partir de agora, na Mundial, Hora do Rush. Hora Extra. Alô, amigos! Boa noite! Estamos chegando para bater mais um ponto no Hora Extra aqui na Mundial. Sextou! E na sexta-feira tem que ser assunto gostoso para conversar e eu busquei um convidado que, além de empreendedor, de empresário, é um profundo conhecedor na área de turismo. Mas ele não faz qualquer tipo de turismo, não. Claro que a gente pega os aviões, pega carro, sai viajar. Não, ele sai viajar de moto. Faz cada aventura. Então hoje, para quem sonha um dia fazer uma viagem pelas Américas, ou por exemplo ir para os Estados Unidos, alugar uma moto e atravessar os Estados Unidos, o nosso convidado hoje tem pedigree para contar a história, né, de turismo. Estamos recebendo com muita alegria o nosso amigo Paulo Ruth, que vai hoje ajudar a fazer o programa aqui na Mundial. Hoje é o dia do anunciante e o nosso abraço a todos os patrocinadores, pessoal que nos ajuda a manter a emissora com o patrocínio. Hoje o rádio é uma mídia que chega de graça, sem custo, é de graça, em todos os lares, automóveis, nos lugares mais distantes desse nosso país, de forma gratuita, graças aos anunciantes. A gente sai atrás de patrocinador, isso possibilita que o rádio seja um veículo democrático, verdadeiro, né? E graças então aos patrocinadores. Então hoje é dia do anunciante, dia mundial do petróleo e também dia mundial do coração. Certamente hoje seria um dia especial para ouvir um cardiologista, mas quem faz o que o Paulo Ruth faz, certamente é um remédio muito gostoso para o coração, né, seu Paulo Ruth? Boa noite, tudo bom? Boa noite, bom amigo, boa noite aos teus ouvintes da Mundial. É uma alegria estar aqui conversando com você, com teus ouvintes, compartilhar um pouco aí. Mas o mototurismo tem muitas pessoas de Juí, da região, que praticam, e tenho a alegria de ser um deles, né, dedicar um pouco do meu tempo também para fazer essa atividade que eu gosto muito, de lazer. E é sempre uma oportunidade a gente conhecer novos lugares, novas culturas, e é isso que nos atrai. Tá certo. Mas Paulo, antes de nós entrar propriamente nesse assunto, vamos apresentar, falar quem é o Paulo, o que o Paulo fez, além de ser um dos guris do seu René Ruth, que era dono da banca, né, a banca, o quiosque da praça, o seu Ruth que era taxista também. Quantos filhos o Ruth teve? Bom, meu amigo, nós somos em 3 irmãos. Três. Tá. Eu, o Jorge e o Fernando. Né? E realmente a história que a família viveu no quiosque, como a gente sempre chamou e era conhecido, é uma história de quase 40 anos na família. Como era o nome da sua mãe? Era a dona Nelce. Isso, ajudava sempre. Sempre, né? Todos nós passamos. Era um casal sempre juntinhos trabalhando. Né? Todos nós passamos por ali, nós 3. Eu fui o primeiro que trabalhou com o pai, lá no 77, 78 até 80. Depois o Jorge, meu irmão, trabalhou um tempo, depois foi pro Itaú. O Jorge está onde hoje? Hoje está em Novo Hamburgo, aposentado. Iniciou com 16 anos no Itaú e se aposentou no Itaú. Só trabalhou no Itaú. Certo. E não está fazendo nada? Olha, ele faz muito sem compromisso. Né? Ele presta assessoria? Ele gosta de mexer com madeira, é uma coisa até da nossa família, né? Que a nossa origem é do setor de serraria, do setor de esquadrias, o nosso avô, nosso pai, os nossos tios também. E o Jorge gosta de mexer com isso, então ele tem uma pequena oficina em casa, faz trabalho para os amigos, para ele é um divertimento disso, né? Sim. Mas não está procurando nesse momento nenhum compromisso, né?
O outro irmão é o Fernando, né? O Fernando que o pessoal do Gi conhece mais, que fez toda a vida dele aqui. Para quem não sabe, é o Fernando da Star É, Graph. o Fernando da Star Graph, é o Fernando do Quiosque, né? Então todos nós temos um vínculo Ele aí. era bem mais magrinho, ele continua magro? Continua magro, né? Assim, ele era meio altão, meio arcadão, assim, Não, caminhava meio corcundinho, assim, né? Ele é da ala da família dos magros, né? Eu já puxei para uma outra ala. Fofinho. Que até os 30, depois ano por ano, agregando 1 quilo, né? Sim. Então, mas assim, pro teu preparo físico, assim, não é um impedimento para você andar de moto, né? Não, sob hipótese nenhuma, né? Na verdade, eu faço muita coisa voltado a atividade, sempre pensando em estar em condições de pilotar uma moto, né? Nas mais diversas condições. É um prazer, mas também exige da gente, né? Muitas vezes, em determinadas regiões, tu acaba fazendo aí 800, 1000 quilômetros num dia. Num dia. Fazer uma média aí de uns 80 por hora, mais ou menos, dar umas paradinhas. Não, cara, assim, mais. Normalmente a gente anda mais porque a gente para mais, né? Na moto, normalmente você tem assim, a primeira perna, que a gente fala, é uma perna mais longa, porque você pra render a viagem. Você anda aí, vamos falar, 200, 250 quilômetros, daí você para, daí depois você começa a parar a cada 1 hora, 1h30. Porque o corpo também vai sentindo mais. Sim. Mas também depende muito do trajeto, né? Se é um roteiro cheio de belezas, que você se encanta e tem que parar para tirar uma foto, apreciar, daí a média cai bastante. Depende muito, porque como eu comecei com moto já tarde, né? Vamos falar assim, até porque a gente não tinha condições. Tu não quis dizer, comecei depois de velho. Depois de velho, né? Eu tentei depois de velho, mas a coluna não deixou. Eu montava numa moto, a trepidação me deixava eu com a lombar travada. 1 hora de moto era 1 semana com a lombar travada. Não deu. Tive que vender a moto. Felizmente eu não tenho esse tipo de problema ainda, né? Mas é um prazer a gente andar de moto. Eu tô risado. Depois de velho, cara, eu nunca pensei assim que eu ia chegar nessa idade, eu tava falando assim com tanta naturalidade, porque eu pensava assim, putz, Grila, quando chegar a velhice, como é que vai ser? Agora estamos aí, graças a Deus, agradecendo, e a gente vive, não sei, é que aos 40 anos, antigamente, você achava as pessoas velhas, né? Hoje você acha uma pessoa de 60 não tá velha, né? Tu vai achar talvez com 80 anos que alguém tá velho. Não sei, uma vez alguém me disse assim, velho é quem tem 10 anos a mais que você. Quando tu tiver 70, velho é quem tem 80. Né? Não, mas eu acho que a velhice está na cabeça, né? Eu acho que sim, né? Isso faz parte do dia a dia da gente. É lógico que a gente tem que ter os limites também, sentir até onde a gente pode ir. Até porque você pode ter uma cabeça jovem, né, dinâmica, mas o organismo não é mais aquilo, né? Você muitas vezes pensa, mas não consegue executar, né? Não tem mais aquela agilidade. Então isso faz parte do dia a dia, a gente tem que conviver com isso. É isso aí. Bom, o nosso programa agora é 18 horas 10 minutos. Eu nem olhei qual é que está a temperatura, mas está muito quente lá fora, né? Olha, eu acredito que esteja em torno dos 20 graus. Para mais, eu acho que não tá hoje muito, era 25 a máxima, deve estar por aí. Fez friozinho de manhã. O pessoal fecha aqui, é só para sacanear, né? Eles fecham o aplicativo da previsão do tempo, e daí a gente tem que estar procurando, né? Daí a gente perde um tempo, deixa, vamos ficar assim, né? Em nome da Glasnost, hoje, sexta-feira, é o rodízio de filés lá da Glasnost. Então você está convidado. Tendo entrega 3332-2444, se quer curtir uma pizza, um sushi. E os filés, então, atração hoje. Faz a tua reserva, né? Chega lá já com o lugarzinho garantido. 3332-2444, restaurante Glasnost, na Doutor Pestana 238. Também com o apoio da Priscila Dansman, Centro de Estética Avançada. Você pode acompanhar nas redes sociais, né? Conhecer a nova lipo em HD e a lipo mini invasiva.
própria Priscila Dunsman faz a demonstração, ela faz nela mesma. Olha, um procedimento corajoso. Eu fico olhando aquilo e penso, nossa, ela pega um espelho para se olhar e tem que se enxergar ao contrário, né? Quando vai fazendo os procedimentos, interessante isso. Na 21 de abril, 454, próximo ao estádio do São Luís. Quando você sabe o que faz, você faz em si mesmo. Então, reserve no 997-13-8571, marcar, agendar o horário. David Autosserviços, geometria, balanceamento, venda de pneus nacionais importados, troca de óleo, manutenção de freio, suspensão, Rua das Chacras 625, também Casa das Linhas, tecido, cama, mesa e banho na Casa das Linhas, Cerâmica Caspari, vai construir, precisa fazer uma obra forte, consulte a Cerâmica Caspari, que é líder de mercado em lajes protendidas, lajes treliçadas, blocos cerâmicos de vedação, blocos cerâmicos estruturais, 43 anos de excelência e qualidade. Ligue e chame o representante da Caspari, 51-3562-2300, ou pode visitar o próprio site e ver o próprio site da ceramicacaspari.com.br. Tem o K e tem o Y para achar bem certo. Leão das Tintas, Tintas Renner é com Leão das Tintas, na José Bonifácio, número 1, 3332-7799. Falei aqui sobre manutenção de freios e suspensões, Paulo. Quando for viajar de moto, é primordial, né? Fazer a revisão da moto, né? Você viaja com que moto, Paulo? Na verdade, assim, as viagens aqui que a gente faz aqui no Sul, a gente viaja com a moto própria, né? Eu tenho uma BM, uma GS. BMW, uma GS que eu utilizo aqui, já tive várias motos. É 1000 cilindradas? 1250. 1250. Bem grandinha. Aí você fica pequenininha nela. Não é nem tanto, né, pelo tamanho, né? Tipo assim, fica razoável, né? Fica uma bela dupla. Show de bola, Casou. Casou. Mas é uma moto boa, gostosa. Excelente. É uma moto com muita tecnologia, uma moto confortável. Ela fala contigo também? Para longas distâncias, com certeza. Ela faz quanto por média, mais ou menos? Na verdade, assim, todas as minhas viagens são em conjunto com a minha esposa, né? Então, eu sempre vou muito bem acompanhado. O piloto fica dando... Então, nessas viagens... Tem os capacetes com microfone? Sim, intercomunicador. Toda hora, sim, ela está dando a opinião, né? Não, com relação a isso é muito tranquila, né? Na verdade, a minha preocupação sempre é que ela durma, né? Porque sabe que pode dormir. Na verdade, as pessoas acham impossível isso, mas é uma coisa muito comum. Vai se encostando. Nas viagens longas, o garupa... Tu pega um frio desgraçado, daí já vai se encostando, tá quentinho, e é o amor da vida, e tudo ver, né? Como é o nome da esposa? É Ângela. Dona Ângela, se tá ouvindo aí, nosso abraço aí e boa tarde. Né? Então, na verdade, numa viagem dessa que você vai com garupa, vai com bagagem, né? A moto se torna bastante pesada, mas é uma moto muito confortável aí que nunca nos deixou na mão, aí sempre nos levou e trouxe de volta. Vamos falar quais foram os roteiros que você já fez, Paulo? Bom, aqui na América Latina? Eu preciso dizer para você o seguinte, os nossos passeios aqui, eles normalmente se dão com alguns amigos, né? Então a gente teve como parceiro 2 casais, que eu acho que é o ideal, 3 motos. Uma era o meu grande amigo, infelizmente falecido, Paulinho Panambi. Paulinho Panambi, que trabalhava na Produtiva, certo. né? Um acidente. Já faz 2 anos, né? Deve estar fazendo isso, um acidente trágico, né? Lá na empresa. Então era o Paulinho, a Clenir, esposa dele, e o Luciano Biolchi. Luciano Biolchi, que trabalha com defensivos agrícolas, né? E atende todas as empresas aqui da região. Que é esses defensivos? Qual é a empresa dele? É RAM, se não me engano, é uma empresa alemã. Né? Ele só é o representante comercial? Ele é o representante comercial, ele atende as empresas, ele atende Trestento, Cameira, esse pessoal, né? Mora aqui em Juí? Mora aqui em Juí.
Então o Luciano, junto com o Paulinho, é nosso companheiro de viagem, né? Porque em três é o ideal e é importante você sempre ter um alinhamento, né? Sim. Que a gente vai para se divertir. Mas quando você sai de moto, você tem que estar 100% preparado para qualquer tipo de eventualidade. Ah, não deu para chegar, choveu demais, teve que parar. Então a gente sempre teve um alinhamento muito bom e foram excelentes companheiros de viagem. Aqui a gente fez alguns trajetos, a gente fez todo o Uruguai numa ocasião, entramos lá em cima, saímos lá no Chuí, depois nós fizemos Argentina, Patagônia, fizemos até o Peru. Patagônia que você fala é Bariloche? Isso, a gente fez dois... Fomos Ushuaia ou não? Fomos, a gente fez Ou dois... até a terra do fim do mundo. Isso, a gente fez dois roteiros, mano. Um que é a gente saindo daqui indo em direção a Santiago, né? Eu gosto muito do Chile, pela estrutura, o brasileiro é muito bem recebido no Chile também, as estradas são excelentes, a paisagem maravilhosa, né? Então, se a gente sair daqui, vai a Santiago, e de Santiago a gente desceu à esquerda, né? Em direção Pan-Americana, em direção ao sul, né? A região de Osorno. Isso, fomos lá. Puerto Montt, Puerto Varas, essa região ali. Pernotamos em Pucón, do lado do vulcão lá. Então fizemos esse roteiro, dali a gente atravessou, existe um parque nacional ali, e que a estrada não é asfaltada, não é nada, então a gente atravessou. Me lembro que o Paulinho tinha uma moto estradeira, né, dessas motos mais baixas, porque ele era pequenininho também, né, ele tinha uma Midnight, e foi excelente, cara, um parceiro muito bom, e ele preocupado com a moto, né, porque não posso cair aqui, porque não posso sujar a moto, né, e era aquela diversão. Então o Paulinho é uma pessoa fantástica, atravessamos ali, então foi um trecho praticamente ruim. Daí saímos lá na Argentina, né, que é a divisa Chile com a Argentina, daí fomos a Bariloche, São Carlos de Bariloche, né? Aí numa outra ocasião a gente desceu mais, depois a gente fez esse caminho indo em direção a São Pedro Atacama, atravessando a parte daí, isso, norte do Chile. Isso, né? Daí subimos até... Essa foi outra viagem. Outra viagem, né? Porque uma viagem dessa é 10 mil quilômetros. Só para terminar, essa de Bariloche, vocês chegaram a descer lá embaixo, onde tem as direitas? Não, lá em Perito Moreno? Não, esse é outro trajeto. Esse é outro trajeto. Esse está nos planos? Esse ainda é o único lugar que a gente não esteve ali. Né? E da viagem a Ushuaia, qual foi? Aí você vai pelo Atlântico ali, vai pro oceano, né? Bahia Blanca, desce ali. Não foi nessa? Não foi nessa. Foi outra aventura. A gente tem que ir o Jack Stripador. Até porque assim, né, a gente trabalha, tem atividades todos nós, e uma viagem dessa é 20 dias, sem fazer loucura, correria. Mas já chegou numa idade que dá para fazer isso. Né? Cara, por mais que a gente trabalhe para isso, fica difícil, viu? Sabe que eu tenho um sonho ainda, que é fazer o Ushuaia Alaska. Né? Sabe que eu conheci o irmão do dentista Marx. Do Eloy Marx. Tinha uma empresa nos Estados Unidos que ele alugava as motos. O pessoal saía, fazia a primeira perna, saía de Los Angeles, ia até o Alasca, voltavam, davam uma descansadinha e desciam a América, atravessavam. Eles que é uma grande dificuldade ali, tu já pesquisou? Sim, El Salvador. Tem que pegar um barco ali. Toda aquela, sim, o problema maior dessa região é aquele Centro-América ali, que você tem muita dificuldade com esse país pequeno, né? Que tem muito conflito, não tem estrutura, né? Então isso dificulta muito, e a gente de moto acaba estando muito exposto, né? Mas tem uma empresa que a gente já fez algumas viagens que faz esse roteiro. Agora, no início do ano, foi final de... foi por junho, eles concluíram, 90 dias. Né? 90 dias. Então tem muita gente de São Paulo, de outros, eles acabam colocando as motos numa carreta, vai até o Ushuaia, eles vão de avião e saem de lá. E saem de lá.
e aí vão subindo, vão lá no Alasca. Certo. Aí normalmente do Alasca eles voltam até Miami, Cara, tu faz isso aí, depois vai escrever um livro, né? daí tu vai, volta. Tá, então vamos esperar um pouquinho, fazer um break no intervalo comercial, tá? E depois nós vamos continuar falando, porque eu sei que tem muita gente que sonha isso aí, de fazer essa aventura aí. E eu acho que não tem que as pessoas esperar ficar velho para dizer que, né, vou fazer isso, né? É que nem assim, a última coisa que eu vou fazer na vida vai ser saltar de paraquedas, né? Às vezes tem que saltar antes para sentir aquela emoção, né? Um breve intervalo, estamos falando com o Paulo Rucci, também vai falar do que tu anda fazendo, que te segura. Eu estou vendo aqui a HD Distribuidora, né? Depois vamos falar também um pouco da empresa, né, que trabalha com a questão de limpeza, higiene, produtos de limpeza e coisas, viajando muito no estado. Bastante. Ixi, cara. Agora com as chuvas, as estradas, como é que está? Sim, tá. Eu estive essa semana em Pelotas, que a gente tem uma unidade lá, né? Tudo que a gente vê na televisão, nos comentários, você precisa multiplicar quando você está olhando lá, né? Então eu estive em Pelotas, estive em Rio Grande. Cara, é sofrido, né? Assim, a estrutura, para você ter ideia, essa semana eu tive um caminhão nosso que foi a São José do Norte fazer uma entrega lá na EBR, que é uma empresa que está fazendo navio lá, né? Tem 2.400 funcionários hoje lá em São José do Norte. E a gente acabou ficando retido lá 2 dias com o caminhão porque não podia, a balsa não foi suspensa. Ali não tem ponte ainda. Não tem ponte, né? Diz que tem um projeto ali, mas... Tem que ser parece que é grande. É grande esse projeto. É uma grande ponte. É uma ponte grande. Joia. Então vamos ao intervalo, já voltamos com o nosso Hora Extra. Estamos de volta com o nosso Hora Extra aqui na Mundial. O apoio da Cerâmica Caspari, líder de mercado em lajes protendidas, lajes treliçadas, blocos cerâmicos de velação e blocos cerâmicos estruturais. Vai construir, conte com os 43 anos de excelência e qualidade da Cerâmica Caspari. Leão das Tintas, Renner, alô pintor. Não bota teu cliente em fria, escolha Renner, Renner pintor. Vai lá direto no Leão das Tintas, José Bonifácio, número 1, 33327799, também Casa das Linhas, David Autosserviços, na Rua da Chácara 625, Priscila Dansman, Centro de Estética Avançada, na 21 de abril, perto do estádio São Luís, que amanhã tem um jogo decisivo, às 18h30, né, contra o Novo Hamburgo. Nem sei qual é a copinha, chamo de copinha, mas... Rei Pelé, Copa Rei Pelé. Rei Pelé, homenagem ao Rei Pelé, beleza. E Glasnost hoje, rodízios de filé hoje na Glasnost. Agenda ali, faz a reserva, 3332-2444. Convide os amigos, vai comer um filezinho, aliás, não é um só, diversos pratos diferentes, vale a pena. Hoje estamos com Paulo Rucci, empreendedor, empresário, trabalhou na área da publicidade e propaganda também, Paulo? Tem saudade dessa época, Paulo? Eu acho que foi uma época divertida, né? Foi uma excelente escola, né? Eu estava vindo para agora, eu estava lembrando, né, Bona? Sabe que eu comecei em 1980, quando eu fui embora para Porto Alegre. Fazer o que em Porto Alegre? Cara, eu fui para estudar. Sim, né? Porque estava trabalhando, ajudando teu pai. Isso, no quiosque, né? Estudou aonde aqui em Juiz? No Ruizão. No Ruizão. No Ruizão. Opa, todo o primeiro e segundo grau? Não, no Ruizão só tinha segundo, Só não tinha tinha primeiro. segundo, o primeiro foi no Ruizinho. Ah, no Ruizinho? Não, no Rui Ramos. Rui Ramos. Então tu estudou com o Dunga, né? Fomos colegas de aula. Tem uma passagem do Dunga lá. Pode contar. O Dunga era o goleiro do nosso time. E na noite... O pessoal fala que ele não jogava nada. Não, e assim, ó, ele era goleiro, tanto que ele era goleiro. Botava ele no gol. E era aquele campeonato entre turmas do colégio. E houve um desentendimento lá, uma briga entre as turmas, eu acho que foi na sexta ou no sábado, e à noite o pessoal foi lá e derramou óleo queimado em toda a quadra. Caramba. Toda a quadra. Pra não dar o jogo. Pra não dar o jogo. Aí joga areia, não sei o que, né? Imagina, gurizada, vai jogar de qualquer jeito. Sim. Sei que lá pelas tantas o Dunga tava preto de óleo, porque ele era o goleiro, ele se atirava no chão. Esse é um case de sucesso, porque um cara que teoricamente era, sobrava o gol pra ele, né?
E tu vê, se dedicou, aprendeu. Quantas vezes ele não ficou sozinho, que nem no filme lá do lutador de boxe, do Rock, o lutador, que o cara ficava sozinho treinando e o treinador judiava do cara, né? E o cara... isso aí, superação, né? superação, Força de vontade, determinação, né, meu amigo? É isso que eu preciso. São os exemplos, né? Temos que ver as coisas boas, né? Muito bem, seu Paulo. Então, daí você Daí fui para Porto Alegre. No Rui Ramos, estudou no Ruizão. Toquei na banda, no Ruizão, muitos não anos. se lembra de nada, assim? Lembra, tem todas as histórias. Que dá para entregar alguma... Eu lembro. O interessante era o seguinte, tinha uma turma, e na época era muito comum aquele negócio de bexiguinha. Certo. Bexiguinha, né? Ainda mais no verão. Então nós ficávamos na frente do colégio com as bexiguinhas, escondia as bexiguinhas atrás da gente, assim, encostado no muro. Tava o Steyr. Meio marginal. A gente tinha uma galera ali, né? O Steyr? O Steyr, tinha o apelido dele era Charuto? Não, tinha o Guido. O Guido Steyr. E o irmão dele, tinha o Viesli, tinha o Bobeira não, aquele trabalhando na Boranga, o Poldo. O Poldo era colega de aula, colega de aula, e a gente ficava ali na frente. Quando passava um carro, a gente jogava uma bexiguinha. Bem quieto, inocente. Um belo dia passou um carro, nós jogamos bexiguinha, entrou pela janela e estourou no carro. Mas nós corremos, fizemos aquela história. E o diretor era o professor Irineu Sartori. Depois ia falecer no acidente lá em Passo Fundo. Aí voltamos lá, de repente o Irineu chamou, falou: vocês aqui tudo lá, vamos aguardar um pouco. Nós tínhamos tirado uma bexiguinha no delegado. Putz, grila. Era delegado que passou de PUC e nós jogamos. Aí nós esperamos na sala do diretor lá chegar o delegado, pro delegado dar um xixi na gente. Pra dar um xixi na gente lá, né, cara? Essa foi boa. Tinha. O Ivo foi meu colega de aula, rapaz. O Ivo Schwanke. Sabe que quando eu encontro ele, a gente sempre comenta o Poldo, né? O professor de educação física. Depois, muitos anos, a gente acabou se reencontrando, acabamos fazendo uns passeios de moto. O Paulo também gosta de andar de moto, né? E a gente tem um grupinho aí aqui da cidade que dá uma saída sempre no final de semana. E o Ivo era nosso colega de aula e tinha uma gincana e tinha que fazer uma pirâmide, né? Então você junta 5, 6 embaixo, vai subindo. E o Ivo, lá em cima. Quando terminou, cara, todo mundo abriu e o Ivo despencou. Desculpa aí. Caiu o microfone. Vamos só um pouquinho que eu vou aumentar o volume aqui. Deu, acho que deu. Só vamos aqui a direção dele de frentista. Aqui, acho que opa, aqui abriu mesmo. Agora vai fechar. Tipo assim. Fechou aqui assim, beleza. Não se assuste, voltamos. Já estamos. Me empolguei aqui, dei uma mãozada no microfone do Bona. Não, e aí é o seguinte, né? Aí vou dar uma cobrança, uma nota fiscal, uns 2.000, por exemplo, microfone novo. Menos, né, meu amigo? Aí sei que quando o Ivo subiu lá em cima, então, deu certo, todo mundo abriu e o Ivo despencou, né, cara? Despencou no meio, cara. Até hoje não. Ele acabou indo pro hospital, ele bateu a cabeça, coisa e tal, quebrou um dente aqui no centroavante. Mas é gente fantástica, né? O Ivo é uma... Doutor Ivo, nosso grande abraço. O Ivo é uma personalidade aí, cara. É uma pessoa que também a gente compartilhou lá no Ruizão, lá durante um bom tempo. Que bom. É bom relembrar essas coisinhas assim. É isso aí. Muito bem. Então, vamos falar um pouco, Paulo, antes de nós continuar com as histórias das viagens, 18 e 33. Você foi estudar em Porto Alegre, então? Eu fui para lá em 80 para estudar, porque na época a metade saía de Juí para estudar, né? A Unijuí ela ainda tinha uma certa limitação,
Muitas pessoas iam para Santa Maria, outros iam para Porto Alegre, eu acabei indo para Porto Alegre. Mas sem preparo nenhum, sem estrutura nenhuma, não passei. Eu fiz vestibular para economia. Economia? Imagina, né? Não passei, falei, bom, vou ter que trabalhar para sobreviver, vou ficar aqui, né? Cara, foi uma desgraça aquilo, porque naquela época você procurava emprego pelo jornal Correio do Povo. Certo. Grande, né? Você abria. Então tu imagina, um guri de 18 para 19 anos. Não pegou o quartel? Não. Escapou. Escapei, eu cheguei, fiquei uma semana na base aérea de Santa Maria. Tu tinha escolhido e voar. E aí sobrou gente lá, quem quer ir embora? Opa, eu tô indo. Legal. E aí fiquei lá, acabei arrumando emprego e tive uma passagem muito boa na empresa que era, na época era uma empresa de São Paulo, que editava as listas telefônicas oficiais, né? Porque hoje nós temos aí Google, nós temos a internet à vontade. Sim. Se você imaginar em 80, 81, que se tu ia procurar algum endereço, tu ia procurar qualquer coisa, você precisava ir na lista telefônica. E nas páginas amarelas era onde tinha o comércio, né? Onde tinha os anúncios todos, propaganda das firmas, propaganda das empresas. E aí isso era uma licitação, na época era um poder absoluto essas companhias telefônicas, né? Nós passamos isso pela CRT e outras grandes. E a gente editava a parte das listas telefônicas. E aí eu tive uma experiência lá na área comercial, comecei muito cedo, né? Primeiro internamente, depois acabei indo para a área comercial e tive uma excelente escola. É interessante que as escolas de venda naquela época eram basicamente três, se a gente falar assim. Era enciclopédia, né? Enciclopédia Barça, Britânia, seguros, que era uma coisa muito difícil de vender na época, né? Porque hoje ninguém praticamente vive sem o seguro do carro, da casa, assim por diante. E publicidade nas listas telefônicas, eram as três grandes escolas na época. E eu passei então nessa empresa durante um bom período, depois acabei saindo de lá com mais 3 pessoas e montamos uma empresa nessa área de publicidade e propaganda. E aí eu convivi 16 anos com essa empresa. Fazendo listas telefônicas. Fazendo listas telefônicas. Daí já não era mais um monopólio, que antes era um monopólio, então qualquer um podia fazer essa estrutura. E a gente então optou por fazer listas por cidades, né? E você pegou nessa época, como era o nome da empresa ainda? Na época era LTB, LTB. Listas Telefônicas Brasileiras. E depois passou a ser o nome? Depois passou a ser EBID. EBID? EBID. O que é isso? Era a empresa brasileira, né, uma empresa lá de São Paulo, com essa razão social. Mas quando você focado. colocou a tua empresa mesmo? A minha primeira empresa chamava SRV. SRV. Né, porque Sistema Rio Grandense de Veiculação e Editoração. Cara, isso... Aí já começou a aparecer o computador. Não, meu amigo, isso é 84. Cara, ainda assim, ó, a impressão disso era... A gente chegou a fazer alguma coisa ainda fazia foto... Você começou com o teu computadorzinho que tinha tela de televisão, o Tecanote? Depois era o CP500, começou com o CP500 que tinha como é que botava o disquete? Disquete, tinha aquele disquete grande. Aí quando passou do CP500 para o SP16 foi uma loucura, né? Foi um avanço maravilhoso. E depois tinha lá o 286, 386, 486, 586. Eu me lembro que eu instalei um sistema que é usado, acho que até hoje ainda, que chamava CorelDRAW. Eu tenho guardado a versão original do 3 que eu comprei. Cara, isso era uma fortuna. Sim. E a gente instalou ele no computador. Quando terminou de instalar, não rodou mais nada, porque ficou muito pesado. Não tinha memória para rodar o programa. O PageMaker você trabalhou? Trabalhei com o PageMaker também. O PageMaker era mais usado para a área de jornal, né? Eu trabalhei com esse PageMaker, foi um que ajudou a implantar aqui no
Juí, né? Lá no tempo do jornal Cidade, lembra lá? É isso aí. Como é que é o nome do rapaz que a gente ensinou ele? Depois ele foi ser diretor da área de informática da Unijuí, agora não me lembro o nome dele. Mas ele ficou bem famoso. Quem trabalhou comigo depois foi para a Unijuí foi o Marcos Cassol. Marquinho hoje é professor em Santa Maria. Outro nome. Bom, daí teve toda essa evolução da informática, começou a surgir a internet e você pensou em ir para outra área. Né? Não, na realidade assim, ó, eu não soube o momento, quando eu trabalhava com publicidade, com lista, foi um período muito bom. A gente passou por períodos de inflação muito alta naquela, mas mesmo assim foi um período bom. Porém, estrategicamente eu não soube o momento de parar. Né? Porque a coisa estava evoluindo muito rápida, mudando, a internet chegando, e já não era uma necessidade o anúncio numa lista telefônica. Tanto que se te perguntar hoje, tu tem uma lista telefônica? Não tem, ninguém mais tem. Você imagina que há 30 anos atrás ninguém vivia sem uma lista telefônica, né? Todas as residências tinham telefone, quem tinha obrigatoriamente recebia gratuitamente uma lista telefônica. Então eu não soube na época o momento de parar, passei por muita dificuldade depois. E aí eu saí em busca de uma atividade que tivesse em crescimento, em desenvolvimento e tudo mais. E a gente nicho de mercado. Porque o importante hoje, né, se lá atrás já mudava, tu imagina a rapidez que as coisas mudam hoje, né? Você se reinventou. É uma necessidade. Porém, hoje eu digo que a necessidade de reinvenção é quase que diária. Né? A gente, dentro do nosso negócio, tem oportunidade de... É que o leão hoje em dia vem disfarçado, né? A gente sabia que era o leão, tinha que matar o leão todo dia, ele vem disfarçado. É verdade, né? Tu acha que é um bichinho pequenininho quando ele te come? Não. Hoje, o grande desafio das empresas como um todo, né? É essa capacidade de se reinventar diariamente, né? Tem que estar muito atento ao mercado, porque quem manda é o cliente, né? É o cliente. A gente viveu dentro da nossa empresa um momento, a HD está fazendo 24 anos. Eu tinha que chegar no cliente e levar, a gente apelidou de gaita, que era um monstruário, onde eu levava o que era um dispense de papel toalha, de papel higiênico, sabonete e mostrava. Porque todo mundo usava toalha de pano. Você começou com a melhoramentos, né? Melhoramentos de papéis. Isso aí, trabalhei quase 20 anos com melhoramentos. Que era uma questão cultural. Você ia no banheiro das empresas, era toalha de pano. Toalha de pano. Papel. Não, Então, assim, toda uma cultura que a gente criou. Hoje, isso já está nas pessoas, né? Hoje, quando tu vai num banheiro, num local público, né? Se você não tiver lá, cara, já é um desconforto muito grande, né? Não tem papel, não tem sabonete. Do pano, não sabe Não, e você imagina, né? Por todos os riscos de contaminação que tem, né? Mesmo você trabalhando com produtos descartáveis, o risco é muito grande. Nós passamos por uma pandemia, né? Que demonstrou isso, né? A gente já falava da necessidade do álcool gel em todos os ambientes, né? Como uma forma de tranquilidade, evitar a contaminação, e isso só veio tomar um corpo muito grande na pandemia, né? Que você não vai em lugar nenhum que não tinha um álcool gel, mas sempre foi uma necessidade. Aí se a gente imaginar que na pandemia diminuiu gripe, diminuiu uma série de coisas, também foi por uma higienização melhor. As pessoas conviveram menos, com certeza, mas o álcool gel também ajudou. Então, a higiene de mãos, de uma maneira geral, ela é extremamente importante em todos os ambientes. Seguidamente a gente ouvia falar que fulano foi no restaurante e passou mal. As pessoas não têm aquele costume de calar a boca a hora que está se servindo, não é a hora de conversar. E daí você tem toda aquela proteção do álcool gel, das luvinhas para se servir. Assim, diminuiu muito as infecções intestinais, as salmonelas da vida. A gente não ouve mais falar em salmonelas. Os restaurantes melhoraram muito a qualidade de atendimento. Foi justamente a aula que nós tivemos para combater a pandemia, né? Na realidade, o setor de alimentos, assim como o setor de saúde, são dois setores que a higiene ela é primordial, né? O processo de fabricação na área alimentícia
ele é muito importante, o cuidado com a higiene, né? Isso hoje nós temos já um conhecimento melhor, já um domínio, a própria fiscalização, ela também é mais participativa nesse sentido, e as pessoas hoje têm uma demanda de conhecimento, porque o cliente passou a ser mais exigente. O mais ou menos já não serve, precisa ser bom, né? Porque eu estou pagando por esse serviço. E a gente sempre diz assim, ó, você quer conhecer a cozinha do cliente, vai no banheiro. Porque se eu tenho um banheiro limpo, um banheiro que eu tenho produto, um banheiro adequado, o cliente tem um cuidado com a cozinha. Agora, se ele não cuida do que eu vou usar, do que eu estou vendo, qual o cuidado que ele vai ter lá dentro? Isso já serve de regra, de lição, né? Para todo mundo que está nessa área aí. Paulo, nós vamos ter que fazer um breve intervalo comercial de novo e vamos para a parte final do programa, Patrulheiro. São 18h45 já, brincando. Pegou dois conversadores aí, né, a gente vai longe. Mas, assim, explica para nós hoje, então, tu passaste do telefone, então, para a parte de higiene, de limpeza profissional, e daí colocou a empresa HD Distribuidora. Isso. Hoje a empresa está instalada onde? A HD ela nasceu em Juí, a matriz é em Juí, nós estamos instalados ali no Distrito Industrial, próximo ali à Hidroenergia, a fábrica de bala Soberana, já estamos ali há quase 10 anos. Temos uma filial em Pelotas, uma filial em Chapecó, que atende todo o oeste de Santa Catarina, e temos uma outra operação em Florianópolis, que é uma outra filha minha que toca. Então vamos explicar quem são as filhas. Vamos lá. Eu tenho duas filhas, tenho a Luana, que reside em Florianópolis. Essa é a mais velha, mas não? Mais velha. Tenho a Luana, que foi para estudar para Florianópolis, e voltar de Florianópolis é complicado, né? Não, acho que não dá para judiar dela, né? Então ela acabou casando, já tem um neto lá também, o Gabriel. E então a Luana toca aquela operação lá de Florianópolis, é uma operação que tem mais de 5 anos. Tenho a Thaís, que é outra filha, que está aqui em Ijuí, que trabalha conosco, também tem uma loja aqui chamada HD Store. É um braço da HD, né? Na verdade surgiu ali bem na pandemia, né? A gente teve essa coragem, né? Enquanto muita gente estava pensando em, falou, não, vamos abrir, é o momento, né? Higiene, e graças a Deus a loja vai muito bem, assim, a gente teve muitas demandas de outras cidades querendo. Ela falou, eu quero montar uma HD lá, então a gente até pensou em desenvolver franquia, uma série de coisas. Então, temos a HD Store aqui e temos essas outras operações fora. Eu acho que o grande problema hoje é, como você falou, tem as filhas que estão dando sustentação, estão sendo a sucessão, né? Mas é um problema a mão de obra, né? Eu diria que é o principal problema, né, meu amigo? Vender, estruturar não é problema, o problema é gente. Hoje se você botar assim dentro do grupo da HD, eu tenho seguramente 10 vagas de emprego. Está trabalhando com quantas pessoas lá? Hoje eu tenho 62 pessoas. 62 empregados. Hoje eu tenho vaga para auxiliar de entrega de Juí, para técnico, tenho vaga para vendas, tenho 3 vagas em Chapecó, uma vaga para técnico em Pelotas, vaga para vendedor. Florianópolis não tem uma vaguinha? Tem. Eu vou me aposentar aqui e vou ir para Floripa. Cara, sendo bom, a gente dá um jeito, sabe? Sabe que, eu vou te dar só para concluir, a gente tem uma outra pessoa que é muito importante no nosso processo, que é o Renan Moraes. Já viu falar? Não. E do Bobeira, já viu falar? Sim, com certeza. O Renan é filho do Bobeira, né? Sabe que o Renan trabalhou muitos anos na RBS. Ele foi para Porto Alegre, trabalhou na RBS muitos anos. E aí a esposa dele é médica, se formou e estavam voltando para cá, que é a doutora Marielle. E aí ele chegou a gente lá, né, através de alguns amigos, a gente ficou sabendo, e a gente não tinha uma vaga para o Renan. Né? Vamos conversar com ele. Aí conversamos com o Renan, eu falei, bom, nem que eu tenha que dar o meu lugar, eu vou dar. Ele veio trabalhar com a gente, né? E está com nós lá, é o braço direito nosso. Hoje ele e a Thaís, que é a minha segunda filha, a gente tem a tranquilidade que a operação, eles tocam, né, muito bem a operação, com maior empenho, responsabilidade, sim. Então, agregar pessoas de qualidade é muito importante, é o desenvolvimento. Eu acho que qualquer empresário, pelo menos eu tenho isso comigo, assim, o grande desafio é o fazer com que a empresa
ela seja igual ou melhor que quando eu não estou. Independente de eu estar ali, as coisas têm que acontecer. E isso a gente vê em muitas empresas familiares, né? Infelizmente, em Juí, em outros locais. Eu tenho amigos, né, que são distribuidores do Brasil, eu faço parte de uma associação no Brasil todo, até sou um dos conselheiros, que estão num ponto de assim, bom, eu estou com 60 anos, o que eu vou fazer com a minha empresa, né? Eu não tenho para quem deixar. Então, essa questão hereditária de você ter alguém também é um ponto de tranquilidade e equilíbrio para quem é gestor, né? É verdade. É isso aí. Vamos a um breve intervalo, depois vamos finalizar o programa aí dando as dicas para quem quer pensar em fazer uma viagem de moto, entrar num motoclube, mototurismo. Tá? Vamos entrar nessa parte aí, tu vai contar para nós como é que foi esse outro trajeto ali. Então, que a gente tinha ficado com o trajeto lá de Bariloche, né? Depois tu tem a parte mais aqui de cima do São Pedro da Atacama, Machu Picchu, né? Que tu também foi, pode contar. Já voltamos 18h50, estamos falando com o Paulo Ruth, da HB Distribuidora, moto turístico, professor de moto turístico. Moto bom. 18h52, o nosso Hora Extra aqui na Mundial. O Sandro Arnaldo Beck já está por aqui, prontito para conduzir seu show de bandas. Nós vamos para a parte final do programa, conversando hoje, recebendo nesta sexta-feira. Sexta-feira tem que ser assuntos assim, bem alegres, né? Bem turísticos. Ou é gastronômico ou é turístico, né? Estamos recebendo o Paulo Ruth, empresário, empreendedor. Chegou aos 60 já, Paulo? 62, mano. 62? 62. Você é mais velho que eu, mas tu não representa. Eu sou bem cuidado. Você tinha 55 anos, não é isso? 62. Mas que beleza! Muito bem, então nós estamos falando de tudo um pouco aqui, as experiências agora. Paulo, então como é que, conta para nós, vamos voltar para a área do turismo, deixamos a empresa lá, a HD Distribuidora. Quem paga as contas, Vamos né? deixar para a Thaís, lá da HD Store, para a Thaís, com o Renan Moraes lá, qual é que, ele é o que? Advogado? Que ele é? Administrador de empresa. Administrador de empresa. O outro irmão dele é médico, né? Isso, eu fui consultar com Rafael, doutor Rafael. O meu coração estava apaixonado demais, diz, doutor, diminui aí, é muito amor nesse coração. São pessoas fantásticas, né, cara? Olha, são pessoas fantásticas. Puxaram o pai, né? Pai Ele é gente fina. Senhor Renato Moraes, com apelido de bobeira. Professor. E o vô deles continua vivo, acima de 100 anos, né? Acho que 101 fez esses dias. Rapaz, está mais aqui de Moraes. Isso aí. Show de bola. É muito difícil viajar até lá na Machu Picchu e Nostropal? Não, meu amigo, é uma viagem tranquila. Na verdade tem planejamento, né? Tudo é planejamento. A viagem na verdade tu começa a curtir a viagem às vezes um ano antes, né? Planejando o roteiro, hoje escolhendo os hotéis. Com a dificuldade, com o acesso que você tem de informação, no computador, traçando o roteiro, vendo distância, onde você vai parar, né? Sabe que Machu Picchu sempre foi um lugar que eu sempre evitava, porque na minha cabecinha aqui minha cabecinha não pensava direito que existem determinados confortos. Eu pensava, poxa, eu não estou mais na idade para estar subindo a altitude e escalando montanha. Eu não fazia ideia que tem as vanzinhas que levam praticamente ali em cima. Achei que tinha que caminhar. Você chega lá em Águas Calientes, se não me engano, né? Então, daí pega uma van e te larga lá na porta. Deixa né? lá na van, tu vai de van, não precisa escalar, tu vê a falta de conhecimento da gente. É que também o pessoal vai viajar e não conta, tem muita gente que tem muito reservado, fica pensando, vou estar contando minhas histórias, depois ficam achando que a gente quer aparecer. Não, é divulgar cultura e conhecimento, né? Então a experiência de cada um vale muito a pena, né? E você ficando atento ao que o outro está falando, aprender com os erros dos outros, você não vai sofrer o que o outro foi primeiro, né? E apanha, né? Às vezes. Claro. Então vocês aqui saíram de Juí, foram a Salta? Saímos de Juí, na realidade a
A primeira grande parada foi em São Pedro do Atacama, né? Poxa, fizeram Não, isso, para a gente chegar lá, a gente demorou 3 dias. 3 dias, passamos em Purnamarca. Em média, vocês fazem o que? Uns 600, 700 km por dia? Depende, mano. Assim, ó, se no trajeto tem cidades importantes, tem alguma coisa turística que a gente quer olhar, normalmente a gente tem como regra, nessas viagens que nós fizemos por aqui, é sair cedo pela manhã, 6, 7 horas no máximo, e viajar até meio-dia, né? O Paulinho chegava a meio-dia, derrubava um olho assim e estava cansado, né? A gente já sabia. Por quê? Ia pro hotel, tomava um banho, almoçava, saía conhecer a cidade, passear. Então essa era a nossa rotina, né? Tem dias que a gente espicha mais, tem dias que espicha menos, às vezes faz um trajeto de um dia 200 km só, porque tem um ponto interessante para você conhecer. Que geralmente a gente fala assim, vou até São Pedro do Atacama, mas não faz ideia que tem São Miguel do Turumã. Tem um monte de coisa. A estrada, tu passa pelo solar. Salta é bonito. O Rui é bonito, o norte da Argentina, ali vale a pena. Não é Lunahuaca. É uma Huaca. Agora liberaram lá o Morro das 16 Colores. Então, um lugar bem alto. igual Purnamarca. Igual Purnamarca. Só que Purnamarca não é tão alta, né? Essa você tem que subir uma montanha e de uma montanha você enxerga a outra que é muito bonita e é muito frio também. Né? Puno também é muito bonito. Isso já é na Bolívia? Não, para cima? Não, José, Puno é Peru. Peru, tá, Puno, né? O Lago Titicaca lá, sim, né? Que ali é fronteira. Então você sobe a Argentina, sobe ali o Humahuaca. Isso. Né? Atravessa, faz Tu vai a Copacabana. Copacabana é no Lago Titicaca. Mas né? na verdade o Lago Titicaca faz fronteira com a Bolívia e Peru. E a gente então em Puno a gente ficou 2 dias, né? Chegamos no final de tarde, fizemos aquele passeio lá no lago, fomos lá conhecer os povos lá que vivem naquelas aldeias no meio do lago, né? Então me lembro que saímos de Puno com muita chuva em direção a Cusco, porque a sede de quem vai para Machu Picchu normalmente é Cusco, né? É Cusco. Então a gente foi a Cusco, é uma cidade fantástica, né? Histórica, né? É uma região dos maias ali, muito forte, né? Toda uma história que tem. Chegou a passar mal por causa da altitude? Cara, na verdade eu passei mal. Não. Nós fomos a Machu Picchu e tinha um guia. Daí eu perguntei pro guia, falei, o que eu tenho que comer que é típico daqui, né? Que é uma coisa característica. Daí ele falou, cuy. O que é o cuy? Pede um cuy. Beleza, descemos lá de Machu Picchu, fomos para o restaurante cuy. O cuy é um porquinho da Índia. Parece um ratão assim, ele vem inteiro. Certo. Inteiro. Comi o cuy com muito tempero. Brincadeira. Aí sempre comemos um tal de cuy lá, assim, as mulheres logo já repunaram, só de ver o bichinho. Pendurado, com as 4 pernas pra cima e os dentinhos pra fora. Mas lá, não vamos se bichar, né? Comemos o tal de cuy ali. Cara, e aí começou o negócio a ficar feio. Daí ainda tomei um café. Sim. Rapaz do céu. Tomou chá de coca? Toma aí. A gente já começa a tomar antes de São Pedro do Atacama já, né? Que tu entra ali, tu já começa a comprar umas folhas, mascar e tomar chá. E aí sim, aí quando eu voltei pra Cusco o negócio foi feio, rapaz. Rapaz do céu. E como é que fez para botar o cuy para fora? Entrou, tem que sair, né, meu amigo? E saiu por lá, viu? Saiu pelo cuy. Rapaz do céu. Legal. Olha, 19 horas bateu o nosso ponto aqui, nós temos que agora bater o ponto aqui e ir embora, viu, Paulo? Agradecer a tua presença aí, parabéns aí pelo currículo, pelas empresas, pela família, que é importante destacar as filhas trabalhando, né? Com certeza. E com certeza essas histórias aí tem muita coisa para falar.
Mais adiante a gente te busca de novo, assim, para contar. Eu tenho viagem pela Rota 66, tenho viagem pela Noruega. Olha, em Noruega. Noruega, fizemos ano passado, eu fiz já Portugal, Espanha e Marrocos. Marrocos fantástico, né? Uma cultura espetacular. A Noruega é um país maravilhoso, né? Assim, inveja boa. E o importante, assim, só para quem gosta de moto, né? Um recado, não importa a idade, não importa o tamanho da tua moto, planeja, organiza e vai. Né? A gente tem amigos daqui que saíram daqui e foram para o Ushuaia com uma bis. Cara, vai demorar um pouco mais, mas vai tranquilo. Né? Então, uma coisa, e não ficaria mais legal pegar um motorhome desses novos agora, assim, que é menorzinho, que cabe 2, 3 casais, 6 pessoas, não consome tanto combustível. Na realidade eu penso assim, ó, quando eu ficar velho, é uma opção. Mas até eu poder andar de moto, a opção vai ser moto. Boa. Valeu, seu Paulo, qual é o nome no meio ainda? Paulo, Roberto. Paulo Roberto Ruth. Então foi um privilégio, foi bom recordar assuntos aí do Obrigado, passado. amigo, é um prazer estar aqui com vocês. Um bom final de semana a todos. Segunda-feira a gente está de volta com mais uma edição do nosso Hora Extra. Vamos bater o ponto aqui, vamos embora.